Jesuíno Brilhante não nasceu fora da lei. Foi a própria lei que o empurrou pro lado de fora. O sertão não perdoa quem nasce pequeno. Na metade do século XIX, entre as serras rachadas pelo calor e os riachos que secavam antes de virar rio, nascia um povo que já chegava ao mundo devendo. Devendo comida. Devendo terra. Devendo silêncio. Ali no miolo seco do Rio Grande do Norte, numa terra onde até o vento parecia castigado, surgiu uma voz que se recusava a abaixar a cabeça. Um homem que se ergueu entre o gado e a injustiça, que entendeu desde cedo que esperar por justiça era como esperar chuva em agosto. Seu nome era Jesuíno Alves de Melo Calado, mas ninguém ousava chamá-lo assim. O povo conhecia de outro jeito, Jesuíno Brilhante. E quem ouvia esse nome sabia que algo ia mudar, fosse um destino, uma dívida ou uma cidade inteira. Ele não chegou devagar, ele não pediu permissão. Chegou como o trovão chega antes da chuva, rasgando o céu e avisando que vinha coisa grande. No tempo em que o império ainda mandava mais que o bom senso, Jesuíno virou problema para muita gente importante. E a solução que eles tentaram aplicar era a mesma de sempre, mandar matar. Só que Jesuíno matava de volta, não por prazer, não por sangue frio, mas por código, por justiça, por fúria, pela honra dos que nunca tiveram nem sobrenome. E é por isso que essa história precisa ser contada, porque Jesuíno não foi só cangaceiro, não foi só bandido, também não foi só herói. Foi tudo isso ao mesmo tempo. E isso é o que torna sua trajetória tão perigosa, tão incômoda, tão memorável. Porque Jesuíno foi o tipo de homem que você não encontra nos livros da escola. Foi apagado, distorcido, escondido sob camadas de medo e vergonha. Mas o povo lembra. O povo não esquece. E nas bocas dos velhos, nas rodas de viola, nos cordéis proibidos, ele ainda vive, cavalgando pela madrugada, riscando o nome de traidores e lembrando que no sertão, palavra não se quebra, porque se quebrar, vem bala. O mundo que o pariu Patu, Mossoró, Triunfo Potiguar, eram pedaços de chão rachado, de esperança mofada, onde o Estado só chegava para cobrar imposto ou prender inocente, onde fazendeiro mandava mais que juiz, onde coronel era tratado como Deus e pobre como verme. Jesuíno cresceu nesse mundo. Viu o pai ser humilhado por ter terra boa demais pro gosto dos vizinhos poderosos. Viu o irmão ser preso por roubar um pedaço de carne enquanto o filho do prefeito estuprava a mulher e dormia tranquilo. Viu a mãe chorar de fome, rezando para Deus e para ninguém mais. E então entendeu, ninguém viria salvar os pequenos. Foi o primeiro gatilho que puxou sem tocar em arma. A revolta, silenciosa, crescendo dentro. Aos poucos, Jesuíno se transformava. O menino calado virou homem de palavra forte. O vaqueiro virou guia. O guia virou guerreiro. E quando viu, já não andava mais sozinho. Havia gente atrás dele. Gente que não tinha nome, nem voz, nem esperança. Gente que via em Jesuíno uma chance de vingança contra o mundo. O primeiro nome esculpido no medo Jesuíno Brilhante ganhou esse apelido por causa da cartucheira prateada que usava no peito. Diziam que reluzia no sol como estrela cadente. E quando ela aparecia era sinal de mudança, pro bem ou pro mal. Mas o que fazia dele temido não era o brilho da arma, era o brilho no olhar. Um olhar que não piscava quando dizia, se é pra morrer, que seja em pé. Mas mentir pro povo, isso é crime sem perdão. E ele cobrava. Cobrava promessa de político, cobrava terra de grileiro, cobrava respeito de jagunço. E cada cobrança vinha com recibo, um corpo no chão. Mas não era aleatório. Jesuíno só riscava o nome de quem já tinha riscado a vida de alguém. E isso tornava mais perigoso que qualquer bandido, porque ele não roubava por necessidade. Roubava por mensagem. Não matava por impulso. Matava com sentença. E o povo começou a gostar. Não gostava da violência. Gostava do que vinha depois dela. A estrada consertada. O imposto cancelado. A merenda entregue. A autoridade calada. Jesuíno virou terror de rico e esperança de pobre. Porque a história incomoda até hoje porque ela mostra o que acontece quando o Estado falha. Quando a lei protege os fortes e esquece os fracos. Quando o povo não vê saída, e transforma um homem em instrumento de justiça. Jesuíno foi esse instrumento. E como todo instrumento de justiça bruta teve prazo de validade. Porque cedo ou tarde, quem incomoda demais vira alvo. Mas antes disso ele se tornou algo que ninguém conseguiu parar. Uma lenda montada num cavalo baio, com cartucheira no peito e ódio no coração. E a cada nova injustiça, uma nova história surgia. Jesuíno prendeu o fiscal que roubava. Jesuíno devolveu terra ao vaqueiro. Jesuíno fez o coronel fugir para a capital. Era verdade? Era mentira? Não importava. Porque no sertão, a verdade é aquilo que o medo acredita.
E todo mundo acreditava em Jesuíno infância dele, nas raízes da fúria, nos primeiros sinais de que aquele menino nordestino ia mudar a história à força. Porque a violência nasceu com ele. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com quem precisa lembrar que nem todo herói usa farda, às vezes, ele vem com bala e chapéu de couro. Antes de empunhar um rifle, Jesuíno aprendeu a apanhar da injustiça com as mãos nuas. Patu, interior do Rio Grande do Norte. Meados de 1840. Um lugar onde cada pedra no chão parecia ter mais história que os livros do Império. Era ali, entre o mato espinhento e as veredas mal cuidadas, que nascia mais um nordestino sem herança. Mais um menino marcado pelo esquecimento. Jesuíno Alves de Melo Calado veio ao mundo sob o som das rezas da mãe e dos berros dos bois. Filho de vaqueiro e neto de militar reformado, nasceu com sangue forte, mas nome fraco demais para ser respeitado. O sobrenome Calado não abria a porta de gabinete. Não garantiu terra nem justiça. E foi por isso que Jesuíno aprendeu desde cedo. Quem não tem sobrenome forte, tem que aprender a atirar mais rápido. Ainda pequeno, via o pai chegar da lida com o corpo cortado por galhos e a alma cortada pelo desprezo. Viu a mãe cozinhar osso e farinha rala, sorrindo para esconder a dor. Cresceu ouvindo promessas do padre, mas nunca viu milagre. O único milagre que conheceu foi sobreviver. Aos 9 anos, presenciou sua primeira injustiça. Um vizinho, compadre de seu pai, teve a terra tomada por um coronel local. Uma disputa por limites. O homem perdeu a casa, a lavoura e a dignidade. Foi espancado na feira pública por capangas e sumiu 3 dias depois. Nunca mais foi visto. Ninguém falou nada. A polícia riu do caso e seguiu cobrando imposto de quem tinha roça. Jesuíno entendeu que naquele mundo, quem não berrava, virava boi de corte. O primeiro contato com a arma aos 11 anos, pegou uma espingarda velha escondida no paiol. Escondido dos adultos, treinava mirando em pedras, galhos, vultos. Errou muito. Mas quando acertou pela primeira vez o alvo, uma garça pousada num toco seco, não sorriu. Apenas guardou o silêncio. A arma para ele não era brinquedo. Era ponte entre a humilhação e o respeito. Foi por essa mesma espingarda que aos 14 anos, defendeu a mãe de um roceiro bêbado que invadiu a casa pedindo comida. O homem avançou. Jesuíno gritou. O homem riu. Um disparo. Um ombro perfurado. E o respeito do vilarejo. Pela primeira vez, o nome Jesuíno ganhou peso. E medo. As perdas que cavaram raízes aos 16, perdeu o pai. Não por doença nem por idade, mas por vingança. Um fazendeiro que se achava dono de metade do município, acusou o pai de Jesuíno de furto de gado. Era mentira, mas bastava a palavra do coronel. A polícia prendeu sem mandado. Torturou. O homem morreu 3 dias depois, cuspindo sangue e silêncio. O enterro foi às pressas. Sem caixão. Sem vela. Sem padre. Jesuíno cavou a cova com a própria mão. Com ela cheia de terra, jurou diante da cruz improvisada: vocês não vão me enterrar assim. Naquela noite queimou o pasto do coronel. Ninguém soube quem foi. Mas no dia seguinte, um dos jagunços apareceu com a boca costurada. Costurada a faca. Sem sangue. Só linha de couro e um bilhete preso no bolso. A mentira dele morreu com meu pai. A próxima morre com você. O povo sussurrou. A polícia silenciou. E Jesuíno sorriu por dentro pela primeira vez. O nascimento do brilhante. Por que brilhante? Essa parte da lenda tem várias versões. Uns dizem que era por causa da cartucheira de prata herdada do avô militar. Outros porque a mira dele brilhava na escuridão, certeira, rápida, sem hesitação. Há quem diga que era o cavalo baio que ele montava, com a testa marcada de branco, como se carregasse uma estrela cravada no crânio. Mas o que é certo é que o nome Jesuíno Brilhante começou a circular com força quando ele formou seu primeiro grupo. 5 homens, todos com algo em comum, tinham perdido alguém injustamente. Um irmão linchado. Um pai morto a facadas. Uma mãe violentada. Era um homem sem justiça, e por isso mesmo, estavam prontos para fazer justiça por conta própria. Não eram bandidos. Não assaltavam por dinheiro. Assaltavam por protesto. Invadiam armazéns de coronéis. Distribuíam comida em vilas esquecidas. Desarmavam patrulhas e devolviam os cavalos para famílias roubadas. E o mais marcante, deixavam bilhetes. Bilhetes escritos com carvão ou sangue seco. Mensagens duras, curtas e diretas. Aqui é o peso da mentira. Prometeu e não cumpriu? Pague. Brilhante passa, mas volta. O povo passou a amar em silêncio. O poder, a odiar em voz alta.
E assim Jesuíno deixou de ser só um cabra corajoso. Virou um nome que fazia prefeito engolir palavra, que fazia padre rezar mais, que fazia político andar com guarda-costas. O homem que parou de esperar Jesuíno entendeu cedo que o tempo do sertanejo não é o mesmo tempo do governo. O povo morre de fome em 2 dias. O Estado demora 2 anos para responder ofício. Ele não podia esperar, por isso decidiu acelerar o relógio da justiça. Na bala, no grito, no exemplo. E o exemplo funcionava. Em menos de 2 anos, Jesuíno era falado em 4 estados. Gente o chamava de cangaceiro, outros de justiceiro, mas ninguém o chamava de covarde. E é por isso que naquele sertão abandonado, ele começou a ser visto como último recurso. Um homem que se aparecesse podia ser morte, mas também podia ser vida. No sertão, quando o povo perdia a esperança, gritava um nome, Brilhante. E às vezes, ele respondia. Depois das mortes do coronel Vicente e do sargento Manuel Lopes, Jesuíno Brilhante virou uma sombra permanente sobre o sertão. Mas não uma sombra fria, uma sombra quente, viva, que fazia os políticos suarem na nuca e os coronéis engasgarem ao mentir. Não havia mais vilarejo entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba que não conhecesse seu nome. Alguns diziam que ele tinha morrido, outros que estava montando um exército no mato. Mas todos sabiam. Se você prometesse e não cumprisse, se roubasse o fraco, se fizesse da farda um escudo, mais cedo ou mais tarde, ele viria. O bando cresce com a fama, vieram os homens. E com os homens, os olhos. Jesuíno já não andava mais com 3 ou 4. Agora eram mais de 20 cabras, todos armados, todos fiéis. Gente vinda de todas as direções. Vaqueiros expulsos de suas terras, soldados desertores, lavradores que perderam tudo, filhos de retirantes, órfãos da seca, homens que nunca tinham tido nada e viram em Brilhante uma forma de ter pelo menos respeito. O grupo era disciplinado. Jesuíno comandava com autoridade, mas também com justiça. Quem roubasse de inocente era expulso. Quem matasse por capricho era deixado no meio do mato. Ele tinha um código, e quem entrava seguia, ou saía à força. E foi assim que o bando começou a agir como exército informal do povo. A tática de guerrilha Jesuíno nunca foi burro. Sabia que peitar o império de frente era suicídio. Por isso, usava a tática de guerrilha. Rápido, leve, letal. Entravam em vilas como vento. Às vezes, sem dar um tiro. Apenas com o nome e com o silêncio. Às vezes deixavam bilhetes pregados em portas. Entregue a comida que prometeu. O povo não esquece. E Brilhante menos ainda. Outras vezes chegavam atirando, mirando certo, matando só quem precisava morrer, e sempre iam embora antes do sol nascer. A polícia ficava com o rastro, a imprensa com a vergonha, e o povo com o alívio, porque onde Brilhante passava, a injustiça recuava. O nome virou aviso, era comum ouvir nas feiras: menino, cuidado com tua boca. Brilhante escuta, promete não, que o Brilhante risca nome em couro e volta para cobrar. Padre mente para arrecadar, mas Brilhante vem buscar os dízimos do inferno. Até quem nunca tinha visto o rosto dele, respeitava, porque o nome falava mais alto que qualquer retrato falado. E o retrato falado, aliás, era inútil. Cada lugar descrevia Jesuíno de um jeito: alto, baixo, magro, forte, com cicatriz, sem cicatriz, com olho claro, com olho escuro. Porque o medo desenha o rosto como quiser. E a essa altura, ele já era mais lenda do que homem. O poder se abala com o tempo, a elite começou a entrar em pânico. Prefeitos passaram a andar com segurança armada. Coronéis dormiam com lampião aceso. Padres contratavam jagunços como guarda-costas. E o exército foi chamado. Mandaram homens do Recife. Fuzis novos. Ordem direta do governo. Capturem Brilhante. Vivo ou morto. Mas ele já sabia. Sempre soube antes. Porque o povo avisava. Jesuíno tinha rede de informação melhor que a da polícia. As mulheres das vilas cochichavam quando viam soldado estranho. Os vaqueiros avisavam se viam fumaça nova no mato. Os padres honestos deixavam bilhetes escondidos atrás do altar. O império subestimou uma coisa: o povo estava do lado dele. E quem tem o povo do lado, fica invisível. A riqueza da mentira com a fama, veio também a mentira. E ela veio farta. Começaram a atribuir a Jesuíno tudo o que acontecia. Um roubo de gado? Foi Brilhante. Um coronel desaparecido? Foi Brilhante. Um delegado morto no meio da estrada? Brilhante de novo. Mas nem sempre era. Havia quem usasse o nome dele para assustar, para extorquir, para esconder seus próprios crimes. Jesuíno sabia disso. E odiava.
Uma vez capturou um homem que se dizia do bando de Brilhante e que havia saqueado a casa de um velho lavrador. Não matou, mas cortou as orelhas. Deixou o cabra vivo, amarrado na entrada da cidade com um bilhete pendurado no pescoço. O Brilhante clareia, mas também queima quem mente. A mensagem foi clara. Ninguém mais usou o nome dele à toa. Os conflitos internos, mas com a fama, vieram os dilemas. Jesuíno começou a questionar seus próprios métodos. Havia noites em que o silêncio da caatinga pesava mais do que o ronco da espingarda. Havia rostos que voltavam no sonho. Gritos que pareciam ecoar mesmo no meio do barulho. Ele sabia que não poderia fazer aquilo para sempre. Mas também sabia que não podia parar, porque se parasse, o medo voltava. O povo sofria. A injustiça ria. E ele nunca suportou ver a injustiça sorrindo. Jesuíno Brilhante matava. Mas não por qualquer coisa. Ele não tinha preço. Tinha palavra. Num sertão onde o homem vendia a alma por um pedaço de terra, por uma garrafa de cachaça, ou por 3 moedas de prata, Jesuíno Brilhante parecia seguir outro tipo de lei. Uma que não se lia em cartório, nem se ensinava na escola. Era a lei da honra. E ela pesava mais que ouro. Um cangaceiro com código não era segredo. Jesuíno matava. E quem dissesse o contrário mentia. Mas também era verdade que nunca levantou arma contra mulher, criança ou inocente. Quem cruzava esse limite não vivia para repetir. Ele podia ser bruto, mas era justo. E no seu mundo, a injustiça era o verdadeiro inimigo. Era comum ouvi-lo dizer: homem que rouba de pobre é rato. E rato eu piso. Esse código de honra não era lenda. Era prática. E seus cabras sabiam disso desde o primeiro dia. Quem cruzasse a linha, virava alvo. O dia em que ele matou um dos seus certa vez, um dos homens do bando, conhecido como Zé Bala Torta, desviou parte do dinheiro de uma cobrança feita a um coronel corrupto. Achou que ninguém notaria. Achou que era esperto. Mas Jesuíno percebeu. Não disse nada no primeiro dia. No segundo, chamou o bando para comer. Sentou na frente de Zé Bala e serviu ele com a própria mão. Riu, brindou. No terceiro, enquanto todos dormiam, amarrou o homem num tamborete no meio da caatinga com as mãos para trás e os olhos vendados. Quando o sol nasceu, reuniu o bando e disse: aqui, quem rouba do povo morre. E quem rouba de nós também. Atirou na cabeça do traidor sem hesitar. Silêncio. Ninguém chorou. Ninguém discutiu. Porque sabiam, Jesuíno não matava por impulso. Matava por regra. Vingança não é justiça. Outro pilar do código era claro. Vingança não se confunde com justiça. Jesuíno já havia recusado encomendas, mesmo com muito dinheiro envolvido. Não aceitava matar só porque alguém queria ver outro morto. Tua raiva não me serve de munição, dizia. Uma vez, um latifundiário da região de Catolé do Rocha ofereceu uma fortuna para que Jesuíno matasse um rival político. A resposta foi curta: eu sou Brilhante, não pistoleiro de aluguel. E aí estava a diferença. Jesuíno não era mercenário. Era instrumento do povo. E só isso. Defensor do sem nome. Muita gente só conhecia Jesuíno pelos feitos sangrentos. Mas havia outra face que só os humildes viam, a do protetor. Quando alguma vila era invadida por jagunços de coronel, o povo mandava recado pro mato. Às vezes, só um bilhete. Às vezes, um lenço amarrado numa cruz no fim da estrada. E ele entendia. Chegava dias depois, sem anunciar. Não tomava nada. Não exigia recompensa. Só fazia o que achava certo. Expulsava os jagunços. Às vezes deixava um recado pregado na parede da igreja: se voltar, morre. Brilhante. E não voltavam. A palavra era lei. Jesuíno não precisava jurar. Porque quando ele dizia que faria algo, fazia. Quando dizia que não faria, não fazia. Seu nome era contrato. Uma vez prometeu a um velho morador de Caicó que encontraria a filha sequestrada por capangas de um delegado. Passaram-se 2 meses. Muitos já achavam que ele havia desistido. Mas numa noite de lua nova, voltou com a menina nos braços. Tinha matado 3 homens no caminho. Levado um tiro de raspão. Mas cumpriu a promessa. Deixou a criança na casa. Pegou um pedaço de rapadura da cozinha. Sorriu. Homem que promete e não cumpre, vale menos que o vento. E foi embora. O respeito dos que temiam curiosamente, até seus inimigos respeitavam o código de honra. Coronéis mandavam recados para negociar paz. Delegados pediam encontros escondidos para entender seus termos. E políticos tremiam, porque sabiam que ele não era previsível por medo ou vaidade.
Ele era previsível porque tinha princípios. E essa previsibilidade o tornava mais perigoso que qualquer lunático. Jesuíno Brilhante era um homem que não podia ser comprado, não podia ser ameaçado, e pior, não podia ser corrompido. E isso era o que mais assustava os poderosos. A justiça que o Estado não dava ou que ninguém admitia era o seguinte: Jesuíno Brilhante fazia o que o Estado devia fazer. E não fazia. Ele punia corruptos, protegia o povo, cumpria promessas, mantinha a ordem. Era a justiça de espingarda, mas era mais justiça do que qualquer papel carimbado no cartório. Por isso, por mais que a polícia o caçasse, nunca o povo o entregou. Porque sabiam, sem ele só restava o silêncio da injustiça. Todo herói carrega a glória no peito. Mas no silêncio da noite, só sobra o peso da culpa. O nome Jesuíno Brilhante já era temido de Pombal até o Seridó, de Caicó até Mossoró. Onde passava, deixava uma lenda. Onde não passava, deixava o boato. Mas o que ninguém via era o que ele carregava por dentro. Porque enquanto o povo sussurrava, ele é justo, ele mesmo começava a se perguntar se justiça demais não era só outra forma de condenação. Inimigo sem rosto, a fama atraiu aliados, é verdade. Mas também chamou demônios com sede de vingança. Jesuíno não podia mais dormir em casa, nem confiar em qualquer estrada. A cada rosto novo, uma suspeita. A cada silêncio, um aviso. Alguns coronéis colocaram preço na cabeça dele. Não se sabia ao certo quantos queriam sua morte, 10, 20, talvez 50. Um homem sem rosto apareceu no mercado de Currais Novos e ofereceu 100 moedas de ouro para quem entregasse a localização do cangaceiro. Ninguém falou, mas o recado chegou até Jesuíno. Ele sorriu com amargura. Mais vale minha cabeça que a de padre. E nessa frase havia uma verdade dolorosa. Ele já não era homem, era alvo. O abismo do cangaceiro. Com o tempo, a vida no mato virou rotina de guerra. Dormia no chão, acordava com o dedo no gatilho. Comer era luxo, confiar era risco. Os cabras mais antigos começaram a dar sinais de cansaço. Uns se afastaram, outros morreram em emboscadas. Jesuíno, mesmo forte, começou a sentir o peso da idade, não no corpo, mas na alma. Os rostos dos que matara voltavam nos sonhos. Zé do Engenho, que implorou pela vida. A filha do coronel, que chorou quando ele incendiou a fazenda do pai. O próprio Zé Bala Torta, executado por traição. Tô virando assombração de mim mesmo, murmurava. Mas seguia. Porque parar era morrer. O dia em que ele quase desistiu, dizem que o sol do sertão queima por fora. Mas o de Jesuíno queimava por dentro. Certa vez, após escapar por pouco de uma emboscada na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, ele passou 3 dias sozinho num casebre abandonado. Não falava. Não comia. Só olhava pro céu de telhado furado. Ali, pela primeira vez, pensou em se entregar. Não por medo, mas por cansaço. Quem vive de bala, morre por dentro antes de morrer por fora. Essas foram as únicas palavras que disse, segundo o velho que o acolheu por uma noite. Mas ao amanhecer, Jesuíno já estava montado no cavalo, com a cartucheira cheia e o olhar seco. Ele sabia que não tinha saída. A estrada dele era reta, e no fim só havia cova ou fogo. A morte que o rodeava Jesuíno já não contava os mortos. Mas cada novo enterro deixava um buraco no peito. Perdeu 2 cabras em emboscada perto de Jardim do Seridó. Um deles era quase irmão. O outro, um menino que mal sabia atirar, mandou enterrá-los com respeito. Cruz de pau. Sem nome. Só o silêncio. E à noite chorou escondido. Não pela dor, mas pela certeza de que ele havia os condenado. Porque era ele quem puxava a tropa. Era ele quem decidia os rumos. E cada bala que voltava, era um recado. A polícia encostando enquanto os inimigos cresciam, o Estado começava a agir. O governador da província mandou reforços militares para a região do Seridó. Delegados novos, coronéis com carta branca e até informantes infiltrados nos povoados. Jesuíno percebeu que o cerco estava se fechando. Os caminhos antes seguros agora eram armadilhas. Até mesmo o povo, antes protetor, começou a temer o que viria se fosse pego ajudando. Jesuíno não culpava ninguém. Ninguém morre 2 vezes. Se quiserem me entregar, que entreguem. Mas ninguém o entregou. Ainda assim, a solidão apertava como corda no pescoço. O peso da vida dupla, por mais que fosse cangaceiro, Jesuíno ainda era homem. Sentia falta da comida quente, do cheiro de couro, da risada solta ao redor da fogueira. Sentia falta da mãe, que não via há anos. Do irmão mais velho, que virou homem de Deus e nunca mais falou com ele. E de uma mulher, Maria das Dores, que um dia amou, mas que nunca mais quis saber dele depois que pegou em arma. Ele andava com o rosto fechado, mas o coração era só farpa. Porque no fundo, ele queria paz.
só não sabia como encontrá-la. E talvez não merecesse. O sertão cobra no sertão, tudo tem preço. A terra cobra pelo sangue que bebe. O céu cobra pelo pecado que vê. E o tempo cobra por tudo. Jesuíno Brilhante, o cangaceiro que fez o povo acreditar em justiça, agora era só um vulto fugindo da própria lenda. Porque quanto mais ele fazia, mais o nome crescia. E quanto mais o nome crescia, menos humano ele se tornava. A reflexão de um guerreiro certa noite, ao lado de uma fogueira miúda, virou-se para um de seus cabras e disse: "Sabe qual o problema de virar lenda em vida? É que a lenda não morre. Mas a gente sim." E ali estava a síntese do que ele vivia, um homem que virou mito antes de virar cadáver. Mas todo mito tem fim. E o de Jesuíno Brilhante se aproximava como poeira no horizonte. Toda lenda um dia tropeça na própria sombra. E naquele sertão rachado de sol e pólvora, até o maior dos cangaceiros podia ter um fim. O dia 25 de setembro de 1879 amanheceu com um silêncio estranho. Um vento seco cortava os galhos das árvores e levantava a poeira das trilhas que cercavam a região de Patu, no sertão potiguar. Jesuíno Brilhante, o cangaceiro do povo, já sentia o cheiro da traição no ar. Desde a noite anterior, os urubus sobrevoavam mais baixos. Os cães latiam sem parar, e o olhar de alguns de seus cabras estava mais inquieto que de costume. Mas ele sabia. Aquela era a véspera do fim. Não por fraqueza, não por medo, mas porque o mundo dele já não existia mais. A armadilha tudo começou com um bilhete. Entregue por um vaqueiro, dizia que um grupo de soldados estaria acampado numa casa de farinha abandonada perto da fazenda Tuiuiu. Seria o momento perfeito para atacar. Jesuíno hesitou. Era ousado demais. Mas os cabras queriam ação. Estavam famintos, sedentos de vingança. Vinham de semanas fugindo, perdendo aliados, ouvindo boatos de que o governo tinha prometido recompensa dobrada pela cabeça dele. Ele relutou. Mas no fim, a lenda falou mais alto. Se eles querem meu sangue, vão ter que suar para levar. E assim partiu com um grupo pequeno. O mais leal, o mais preparado. Ou assim ele pensava. No caminho da morte, a estrada até o local era cercada de vegetação seca e espinhos. As pedras estalavam sob os cascos dos cavalos. O sol já batia alto quando chegaram à entrada do local. Mas algo estava errado. Muito silêncio. Nenhuma pegada. Nenhum sinal de fogueira. Jesuíno desceu do cavalo e ergueu o rifle. Sentia o peso do mundo nas costas. Tem coisa errada aqui. Não deu tempo nem de terminar a frase. A primeira rajada de tiros veio da mata fechada. Cabras tombaram de imediato. O cheiro de pólvora e sangue encheu o ar. Era uma tocaia. A guerra final. Jesuíno se jogou atrás de uma pedra, puxou a espingarda de repetição e respondeu fogo com precisão cirúrgica. Um soldado caiu com a cabeça explodida. Outro recuou ferido. Mas eram muitos. Estavam cercados. 15 homens contra 50. Talvez mais. As balas ricocheteavam nas pedras. Os gritos se misturavam com os urros dos feridos. Jesuíno viu um de seus cabras, o mais novo, Chico Bonito, tomar um tiro no estômago e cair berrando. Outro Severino foi alvejado nas costas quando tentou correr. Em meio ao caos, ele entendeu que aquela não era uma guerra, era uma execução. A coragem dos condenados. Mesmo cercado, Jesuíno lutava como um leão. Cada disparo era certeiro. Cada movimento rápido. Ele parecia dançar entre os tiros, como se tivesse nascido naquele inferno. Matou mais 5 soldados. Fez os outros recuarem por instantes. Mas não havia saída. As balas vinham de todos os lados. Os cabras restantes caíam um a um. Gritavam o nome dele como o grito final, "Viva Jesuíno!" E morriam com um sorriso no rosto, porque ali, mesmo na derrota, estavam com o único homem que enfrentava o sistema. O único que ousou levantar a voz contra os poderosos. O tiro fatal. Depois de quase uma hora de tiroteio, restava apenas ele. Com o rosto ensanguentado, o braço ferido e as balas acabando, Jesuíno Brilhante se levantou. Sem pressa. Sem medo. Olhou ao redor. Viu os corpos dos seus amigos, dos seus irmãos de guerra. Viu o sangue misturado à terra seca. E então gritou: "Vocês podem me matar, mas não matam o que eu fui. Não matam o que eu deixei." Um soldado hesitou em atirar. Outro, com olhos de ódio e medo, puxou o gatilho. Um único tiro. No peito. Jesuíno caiu de joelhos. Cuspiu sangue. Mas ainda assim sorriu. "Agora sim, tô livre." E tombou. O silêncio depois da tempestade. Os soldados se aproximaram com cautela. Tinham medo de que ele estivesse fingindo. Mas ele estava imóvel. No chão, Jesuíno Brilhante jazia com os olhos abertos e a expressão serena. Como quem sabe que o fim chegou, e que foi do jeito certo.
Um dos oficiais ordenou que cortassem a cabeça para levar como prova. Mas um dos soldados, um jovem da região, recusou. Não se corta a cabeça de quem virou história. E assim, o corpo foi levado inteiro, coberto por um pano, até Caicó. O corpo, a lágrima, a multidão quando chegaram com o corpo esperavam vaias. Esperavam festa. Mas o que viram foi diferente. O povo chorava. Homens simples, mulheres do povo, velhos sertanejos. Todos pararam para ver o corpo de quem, mesmo matando, tinha feito mais justiça que qualquer político. Alguns se ajoelharam. Outros cantaram uma toada antiga. Jesuíno foi-se embora, mas o nome dele fica cangaceiro de coragem, coração que não se explica, e naquele dia, mesmo morto, ele era mais vivo que todos os vivos ali. No sertão, ninguém morre de verdade. Morre quem é esquecido. E Jesuíno brilhante não cabia em cova rasa. A notícia correu mais rápido que bala de fuzil. Quando o sol começou a se deitar no horizonte da vila de Caicó, já não havia uma alma viva que não soubesse. Jesuíno brilhante estava morto. O cangaceiro que enfrentava coronéis, comandantes e prefeitos. O justiceiro que virara a esperança dos pobres. O homem que vestia couro e coragem no mesmo corpo. Tinha tombado em tocaia armada pelo poder. Mas ele não caiu sozinho. Caiu como caem os que deixam ferida, de maneira que ninguém esquece. O corpo vira espetáculo à entrada de Caicó no dia seguinte, parecia uma procissão às avessas. O corpo de Jesuíno chegou em cima de uma carroça coberta com lona, flanqueado por soldados suados, calados e cabisbaixos, que pareciam mais envergonhados do que vitoriosos. Ninguém sorriu, ninguém celebrou. O povo assistia com olhos de luto. As mães lembravam das vezes em que ele expulsou jagunços das fazendas. Os pais sabiam que se não fosse Jesuíno, muita terra teria sido tomada à força por coronéis. Os jovens que repetiam o nome dele como um herói de cordel, viam agora o fim de um mito. E mesmo os que tinham medo dele, respeitavam. Porque no sertão quem enfrenta o sistema se torna eterno. O funeral do maldito queriam enterrá-lo de qualquer jeito, numa cova comum, sem nome, sem prece. O governo local ordenou que tudo fosse feito em sigilo. Nada de homenagem. Nada de missa. Nada de bandeira. Mas o povo não aceitou. No início da tarde, uma multidão se reuniu na frente da igrejinha do Rosário. Vieram de sítios distantes, vilas esquecidas, povoados onde só se chega a pé. Vieram homens armados, mulheres com crianças no colo, anciões com os olhos cheios de lembranças. E vieram com uma só exigência: enterrem ele como homem, não como bicho. E o padre, que hesitou por medo, foi convencido pelas palavras de uma velha: se o Senhor negar a bênção, a gente enterra com oração do povo. Mas ele vai ter enterro. A despedida que virou revolta Jesuíno foi velado em silêncio. Mas não um silêncio de medo, era silêncio de reverência. Como se qualquer palavra errada fosse ofensa a quem fez tanto por tanta gente. Na hora do enterro, uma chuva fina caiu. E o céu cinzento parecia lamentar junto com os sertanejos. A cova foi aberta no fundo do pequeno cemitério, sem cruz, sem placa, como o governo queria. Mas alguém, durante a noite, fincou uma estaca de madeira bruta. E com uma faca esculpiu à força: aqui jaz um homem que não deixou o povo apanhar calado. Era o suficiente. O túmulo passou a ser visitado por romeiros, andarilhos, retirantes. Gente que vinha pedir proteção, justiça, ou simplesmente agradecer. A repercussão política na capital, os jornais noticiaram a morte como vitória. Jesuíno brilhante, bandido eliminado pelo exército. Fim da era de terror no sertão potiguar. Mas no sertão, o eco foi outro. Boatos surgiram. Diziam que os soldados que atiraram nele passaram a enlouquecer. Um deles, tomado de pesadelos, teria arrancado os próprios olhos. Outro, dizem, se enforcou numa árvore de Jurema após ouvir a voz de Jesuíno sussurrando à noite. Não foi pela bala, foi pela covardia. Os coronéis que antes falavam alto calaram, com medo de que a morte de Jesuíno acendesse o pavio de uma revolta. Porque no fundo todos sabiam, o que ele plantou no povo não era medo, era coragem. A lenda começa a respirar menos de um mês após sua morte, surgiram os primeiros cordéis. Era um homem valente de alma justa e quente no sertão, foi comandante na bala, foi elegante. As crianças passaram a repetir as histórias como se fossem contos de fadas invertidos. Em vez de príncipes falavam de Jesuíno. Em vez de dragões falavam dos políticos. E em cada canto do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, alguém conhecia alguém que foi ajudado por ele. Uma vaca devolvida a um pobre. Um jagunço expulso da roça. Uma filha resgatada das mãos de um coronel. A memória dele virou arma contra a opressão. A espada da justiça que virou fantasma anos depois, quando a República foi proclamada, e os militares tomaram o poder, Jesuíno ainda era citado.
Se estivesse vivo já tinha posto ordem nisso tudo, diziam. Jesuíno não aceitava essa safadeza. E alguns até juravam que ele não tinha morrido, que havia fugido com vida, que a tocaia era encenação, que estava escondido esperando o dia certo de voltar. O mito já não precisava de verdade. Era maior que a vida, maior que a morte. E mesmo as famílias dos soldados que o mataram, passaram a respeitar seu nome, como se tivessem matado um homem mas acordado um espírito. Um espírito que vive até hoje nos cantos secos do Nordeste, nos olhos de quem desafia, e na coragem de quem apanha, mas não cala. Jesuíno Brilhante morreu, mas a bala que o matou errou o alvo, porque a lenda continuou viva e armada. O túmulo de Jesuíno virou altar. Não havia cruz de mármore nem anjo de bronze. Só uma estaca de madeira bruta, marcada a canivete com uma frase simples: aqui jaz um homem que não se vendeu. Mas aquilo bastava, porque o que enterraram no chão seco de Caicó foi um corpo. A alma não. A alma de Jesuíno se espalhou como poeira no vento do sertão, entrou em casas, atravessou fogueiras, se instalou nos versos e nas veias do povo. E virou lenda. Daquelas que ninguém sabe onde começa nem onde termina. Um nome nas bocas e nas paredes nos dias seguintes à sua morte, os boatos viraram muralha. E dessa muralha nasceu o mito. Jesuíno ainda vive. Está escondido no serrote do Facão. Ele voltou a cavalgar à noite. Vi ele passar com a cartucheira brilhando na cintura. Meu compadre jura que ouviu 3 tiros secos lá na grota. Era ele avisando que ainda está de olho. E o nome dele começou a aparecer. Nas paredes de Tapera alguém rabiscou com carvão: quem mata o povo morre no facão. No poste da praça de Jardim do Seridó a frase era outra: Jesuíno vai voltar. As crianças começaram a brincar de cangaceiro e soldado. Mas ninguém queria ser soldado. Ser jesuíno era o que todo menino sonhava. Cordel, voz e promessa. Em poucos meses, cordelistas começaram a vender livretos pelas feiras. As capas traziam o rosto de jesuíno feito em xilogravura, olhos duros, bigode grosso, chapéu de couro largo cobrindo a testa. Os títulos variavam: A Balada do Brilhante Vingador Jesuíno, e Os Corruptos do Seridó, o cangaceiro que não temia Deus nem diabo. Mas dentro de cada folheto, uma certeza: ele morreu lutando contra o rico ladrão, morreu não por crime, morreu por missão. Os versos viraram reza, e a reza virou promessa. Mãe que tinha filho doente dizia: se melhorar, levo no túmulo de Jesuíno. Homem que queria justiça dizia: Jesuíno há de me vingar. Era o nascimento de um santo sem altar, de um cangaceiro canonizado pelo suor e pelo sofrimento do povo. O herói que a lei escondeu nos livros de história. Jesuíno era citado como bandido, rebelde, marginal. Mas nas histórias do povo, era protetor, salvador, vingador. Diziam que ele deixava bilhetes para os coronéis: pague a quem deve, ou pago com seu sangue. E quando a polícia batia numa casa pobre, o povo gritava: se Jesuíno souber disso, vocês vão pagar. O medo que ele causava era diferente. Não era medo do mal. Era o medo que o opressor sente quando o oprimido ganha voz. Um fantasma armado de justiça. Dizem que em 1904, 20 anos depois da morte de Jesuíno, uma fazenda em Parelhas foi invadida por jagunços. Queriam tomar a terra de um velho cego, pai de 4 filhos. No dia seguinte, todos os jagunços estavam mortos. 3 com tiro no olho, 2 com a garganta cortada, e um bilhete preso com faca na porta. Aqui Jesuíno não deixou passar. Ninguém viu quem fez, mas ninguém duvidou de quem era. Assim nasceram as histórias que transformaram Jesuíno em algo mais que humano. Um espírito de justiça que vagava armado, esperando a próxima covardia. A política tentou matar de novo com o tempo. Políticos tentaram apagar sua memória. Mandaram arrancar o túmulo. Proibiram cordéis nas escolas. Pagaram para radialistas não falarem dele. Mas quanto mais tentavam, mais forte ele voltava. Era como tentar matar o vento. Jesuíno virou símbolo de revolta. Na seca de 1919, quando retirantes tomaram uma prefeitura exigindo comida, escreveram na parede: aqui só entra Jesuíno, ou a morte. Na greve dos trabalhadores de Mossoró em 1932, o cartaz principal dizia: Jesuíno está conosco. E até hoje, nas manifestações contra abuso de poder no interior, o nome dele aparece. Pichado, gritado, sussurrado. Porque o povo sabe, quem lutou pelo pobre não morre nunca. No imaginário popular, pergunte a um velho de Caicó quem foi Jesuíno Brilhante. Ele vai olhar pro horizonte, mastigar o silêncio e dizer: foi o homem mais justo que já pisou aqui. E mesmo que o tempo tente levar os detalhes, a essência permanece. Um cangaceiro que não matava por matar. Um ladrão de justiça, não de dinheiro.
Um homem bruto mas com alma de povo. O herói que nasceu debaixo de sol rachando, vestiu couro para defender o pobre, enfrentou exércitos sem abaixar a cabeça, e morreu com um rifle na mão. Morreu, mas não calou. O legado em outras gerações jesuíno inspirou outros. Dizem que Lampião admirava seus feitos. Dizem que Zé Sereno, quando fundou seu bando, lia os cordéis dele em voz alta pros novos cangaceiros. E dizem que até hoje justiceiros de verdade, não os de farda ou fuzil, mas os de coração, carregam no bolso um retrato esculpido de jesuíno, como se fosse um patuá. Não para matar, mas para lembrar que coragem sem justiça é covardia, que arma sem causa é crime, mas que lutar pelo povo é eternidade. No sertão toda bala encontra seu destino, mas nem toda justiça veste farda. Jesuíno Brilhante morreu. Essa é a verdade que as autoridades escreveram no papel, que os jornais tentaram empurrar goela abaixo do povo. Mataram o cangaceiro, disseram. Um fora da lei perigoso, subversivo. Mas e se a história não fosse essa? E se a morte dele tivesse sido o preço pago por ser justo num mundo que premia o covarde? Quem foi jesuíno de verdade? Essa pergunta ecoa até hoje. Para alguns, ele foi só um cangaceiro. Matador, ladrão de gado, desordeiro. Um homem perigoso que enfrentava o Estado como se fosse dono de alguma moral. Mas para outros, e esses são muitos, ele foi um herói. Um justiceiro que nasceu do sofrimento, que pegou em armas não por glória, mas porque ninguém mais fazia nada. Jesuíno Brilhante não matou por gosto. Não viveu como cangaceiro por vaidade. E nunca foi de ajoelhar diante de coronel. Ele se levantou quando todo o resto baixava a cabeça. Falava o que ninguém tinha coragem de dizer, e fez o que a própria justiça negava fazer. O erro dele? Ter coragem em tempos de covardia. A balança quebrada da justiça, se fosse branco, rico, advogado de terno, talvez tivesse virado político. Mas era cabra do mato. Pele tostada de sol, mão calejada, sangue fervendo de miséria. A lei nunca foi feita para ele, e ele sabia disso. No dia em que viu um homem pobre ser açoitado por dever imposto, jurou nunca mais baixar os olhos. No dia em que viu uma moça estuprada pelo filho de um coronel e nada ser feito, jurou que a justiça dele nascia no cano do rifle. Jesuíno era a resposta amarga de um povo que já não acreditava em juízes. E o povo, cansado de gritar sozinho, encontrou nele uma voz. O peso de ser lenda, mas ser lenda tem um custo. Jesuíno morreu sem casa, sem descanso, sem paz. Dormia com a cabeça sobre a cela. Comia farelo e matava a sede com água barrenta. Não teve tempo para velhice, nem para arrependimento. Tudo que teve foi guerra. Guerra contra os poderosos. Guerra contra o esquecimento. Guerra contra o próprio tempo. E no fim até o corpo dele virou campo de batalha. Os políticos tentaram apagar. A polícia tentou distorcer. Mas o povo não esqueceu. Porque herói que luta pelo povo não precisa de lápide. Precisa de memória. A lição que fica Jesuíno Brilhante nos obriga a pensar. O que transforma um homem comum em um justiceiro? Será que foi a dor? A raiva? A solidão? Ou será que foi o silêncio dos bons? Porque no fim, toda lenda nasce quando os homens comuns decidem calar. E alguém mesmo imperfeito se levanta para dizer, basta. Jesuíno era esse homem. Errado sim. Violento sim. Mas em um sertão onde quem mandava era o chicote e a mentira, ele foi a última esperança de quem não tinha voz. E se fosse hoje? Imagine Jesuíno Brilhante hoje. Num mundo digital, onde a corrupção tem gravata e anda de SUV. Onde quem desvia verba da saúde é reeleito. Onde quem denuncia morre calado. Será que ele teria espaço? Ou seria chamado de terrorista, de marginal, de fake news ambulante? Jesuíno seria cancelado ou canonizado? Perseguido ou celebrado? Talvez os dois. Porque o Brasil, esse Brasil profundo e seco, ainda é o mesmo. Muda o nome das cidades. Muda o modelo da arma. Mas o povo segue sem água, sem remédio, sem justiça. E todo lugar onde a justiça falha nasce um jesuíno. A balada final Jesuíno Brilhante virou pó, mas o nome dele ainda pesa. Não pesa por ser bonito. Não pesa por ter diploma. Pesa porque foi cravado a bala, a sangue, a suor. Foi cravado no couro da história, na pele do povo, na lenda que ecoa cada vez que um pobre diz, se ninguém fizer por mim, eu mesmo faço. Esse é o legado que nenhum tiro apaga. E é por isso que quando o céu do sertão escurece, e o trovão parece vir do chão seco, tem velho que fecha a porta e diz em voz baixa, hoje Jesuíno cavalga. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!